Quero iniciar esta reflexão fazendo a seguinte pergunta: um cristão pode ficar desanimado? Talvez para muitos tradicionais e pessoas mais antigas da igreja, o desânimo não pode alcançar a vida de um cristão verdadeiro. Bom, eu mesmo ouvi muitas vezes de cristãos mais antigos que o desânimo era coisa de demônios. Expressões como quem tem Deus não pode ficar desanimado, ou desânimo é falta de oração, ou é fruto de um pecado. Bom, não sei como essas pessoas enxergavam a Bíblia, mas a verdade é que o tema desânimo está presente na Bíblia e muitos homens que desfrutavam de uma amizade íntima e profunda com Deus enfrentaram tal problema. Veremos alguns personagens bíblicos que, diante de algumas situações ruins, foram tomados profundamente pelo desânimo. Primeiro, Moisés. Em um episódio do capítulo 11, as murmurações, rebeldia e falta de fé do povo de Israel tornaram o fardo de Moisés muito pesado na liderança do povo de Israel. No capítulo 11, as murmurações e queixas do povo chegaram a um auge a ponto de eles passarem a ansiar pela abundância, pelos alimentos que tinham no Egito, e reclamavam até do maná que Deus estava fornecendo. Moisés, já tão sobrecarregado pelas reclamações e demandas do povo, é levado ao desespero e tomado pelo profundo desânimo. E essas foram as palavras de Moisés em Números capítulo 11. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se achei favor aos teus olhos, e não deixa-me ver a minha ruína. Segundo, Jó. Jó é um dos personagens bíblicos que dispensa apresentações. Para aqueles que conhecem a história de Jó, ainda se perguntam: como pode um homem suportar tanto sofrimento? Com a perda de tudo, filhos, bens, saúde, Jó passa a desejar também a morte a Deus. Em Jó, no capítulo 3, versículos 2 e 3, está registrado que Jó passa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Quem me dera morrer antes de ter nascido ou tivesse morrido ao nascer. Terceiro, Elias. No livro de Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, está registrado o momento em que Jezabel, esposa do rei Acabe, fica a saber tudo que Elias havia feito aos seus profetas de Baal. O texto diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. O verso 2 diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, se a essa hora não puser a tua vida como a um deles. Após a ameaça da rainha prometendo matá-lo, Elias fica apavorado e, diante do medo, foge para o deserto. O verso 3 do capítulo 19 diz que, vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi e viu Abseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E no verso 4, veremos Elias tão tomado pela angústia e desespero que em sua oração ele pede a morte a Deus. O verso 4 está registrado as palavras de Elias, que disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Bom, esses são alguns exemplos de homens tão próximos de Deus que sofreram com desânimo. Mas como pode homens tão próximos e que viveram extraordinários milagres de Deus serem invadidos por um sentimento tão destrutivo? Esses vários exemplos nos mostram que até os grandes homens de Deus passam por crises emocionais diante de situações desesperadoras. Basicamente, duas coisas nos levaram esses piedosos homens ao desânimo: medo e o desgaste emocional. Situações que nos amedrontam, como a de Elias,
ou que nos levem ao desgaste emocional, como Moisés, pode nos levar seriamente ao desânimo. Mas diferente do homem, Deus não se utiliza das coisas e quando já começam a aparecer problemas, simplesmente as descarta. Temos o costume de agir dessa forma, até com os nossos semelhantes. São elogios, tapinha nas costas, mas quando já não serve mais aos nossos objetivos, descartamos. Deus não. Nos piores momentos da vida desses homens, Deus estava presente. Vendo eles a morte como a única solução, Deus os preservou e os guardou. A Moisés, Deus deu graça e sabedoria para liderar o povo. A Jó fez Jó perceber a sua soberania e controle sobre todas as coisas. A Elias, Deus mostrou seu cuidado protetor, mostrando que ele não estava só. O desânimo tem sido algo terrível em nosso tempo. Vivemos em um mundo repleto de injustiça, doenças, frustrações, decepções, perdas, enganos, etc, etc, etc. Vez de outra, presenciamos ou vivenciamos situações que podem nos levar ao desânimo. Oremos para sermos por Deus guardados de tão destrutivo sentimento. Eu encerro citando as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, quando ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diante das muitas aflições que nos podem levar ao desânimo, só em Deus podemos encontrar a paz.